Glória a Deus, pode sentar, querido. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês rapidamente. E queria que você me acompanhasse em algumas leituras aqui, rapidinho. Deuteronômio 30, 19. Vou ler aqui nessa versão porque eu esqueci de combinar a versão com ela ali. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, veja bem, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 8, 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém. Não se preocupa não que vou falar um pouquinho sobre tudo isso, mas há algo em comum em todos esses versículos, em tudo que foi falado aqui, e são promessas de Deus para mim e para você. Essas promessas, se você observar, você sempre vai ver uma condicional. Nossa, pastor, como assim? É que é o seguinte, todas essas promessas, se você analisar, você vai ver que existe uma condicional. Por exemplo, começa ali, os céus, a terra tomam hoje por testemunha contra ti, te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, para viver tu e a tua descendência, você precisa escolher a vida, certo? Nós vamos lá para o 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E aí tem todo o que recorre depois desse verso, mas ele está falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, para você usufruir o restante desse capítulo, você precisa ser uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 91 ele é muito utilizado, né? Se você não viu, muitas vezes você vai na casa das pessoas, e às vezes a pessoa nem é crente, mas ela deixa lá no livro de Salmo capítulo 91, porque ela entende que isso é importante e tal, e aí ela usa muitas vezes isso até como uma simpatia gospel, entendendo que está aberto ali, então pronto, você está livre, não vai acontecer nada com você, porque agora você vai poder descansar, está tudo certo. Mas a verdade é que esse salmo, como as tantas outras promessas, está ligado a uma condicional. O Senhor diz que é aquele que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o que deixa a Bíblia aberta na estante que vai ter os benefícios desse capítulo. É o que habita no esconderijo do Altíssimo. Outro versículo muito famoso é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas usam bastante, às vezes você vê no adesivo do carro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, o Senhor precisa ser o seu pastor para que nada lhe falte. O Senhor precisa definitivamente ser o seu pastor. E o que é ser o seu pastor? O que é o pastor? O pastor é quem dá a direção. Uma ovelha, ela não sai andando sem o pastor dela, ela precisa do pastor dela, porque o pastor conduz ela pelo caminho correto. O pastor dá uma cajadada, o pastor pega no colo, o pastor puxa a orelha da ovelha, o pastor vai dar orientação para essa ovelha. E se você não faz do Senhor o seu pastor, então você não pode dizer nada me fará falta, né? O Romanos diz ali, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha a condição para você ser salvo: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De todo esse versículo, a maior parte é a condicional. Está dizendo que você precisa confessar com a sua boca, crer no seu coração, e aí sim você vai ser salvo. Então as pessoas falam assim, não, e tal, sou salvo. De repente fala só com a boca e não crê no seu coração, não vai ter direito ao restante do versículo aqui, que é ser salvo. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo muito utilizado também nos nossos veículos, né? Você vê aí escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Bonito, legal, bacana. Só que é o seguinte, Deus precisa ser por você. Não é porque você colocou adesivo que agora ninguém será contra você. E nós temos vários outros versículos, né? Eu não vou entrar aqui, mas tem um que eu gosto bastante, que é Filipenses 4, que as pessoas usam. Tem até um lutador famoso que tatuou isso, que diz assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então é um trecho ali que você pega, né? E daí você fala assim, posso tudo naquele que me fortalece. Uau, realmente você pode tudo, mas se você ler todo o contexto ali, você vai ver que você pode passar fome, você pode estar na abundância, você pode estar na miséria, você pode isso, pode aquilo. Por que eu estou falando isso, querido? Para que você entenda que as promessas do Senhor acompanham geralmente condicional. O amor de Deus é incondicional. Nós não vamos misturar as estações aqui, é importante você entender isso. O amor de Deus é incondicional, Ele ama você. Só que Ele coloca para você uma arma poderosa que há dentro de você, que eu gosto de chamar de um grande poder que resiste dentro de todos nós, e esse poder se chama poder da escolha, poder da decisão. Um dos versículos que eu li aqui falando de Jesus, olha que interessante, Jesus toma o teu filho, ele nasce numa manjedoura, cresce, faz todo um trabalho aqui, é crucificado, morre por nós, ressuscita. E mesmo assim, você só é feito filho de Deus, você só é salvo se você aceita. Deus dá esse poder para você, esse poder da escolha é seu. O Senhor está falando, e daí tem algumas pessoas que vão dizer, não, mas será mesmo? Cara, se você ler o primeiro versículo que eu li aqui, ó, Deuteronômio 30:19, né? Que ele diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus, ou seja, eu coloquei diante de você algumas situações, cabe a você escolher. E o detalhe é que é o seguinte, né? Ele fala, te propus vida e morte, bênção e maldição. E aí ele diz, escolhe pois a vida. Além dele te dar a questão, dizendo assim, ó, estou colocando entre você, na sua frente, vida e morte. Ele te passa a cola ainda, ele fala assim, escolhe porém a vida. Ele passou a cola para você, tá fácil. Essa questão tá fácil. Escolhe porém a vida. E é fácil falar isso, mas a verdade é que muitas vezes no nosso dia a dia tem muita gente escolhendo a morte. Tem muita gente fazendo escolha que é ruim. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu já ouvi isso milhares de vezes, né? Às vezes a pessoa diz assim, o dia que eu chegar no céu, eu vou chegar na Eva e ela vai ver uma coisa, essa mulher. Rapaz, como é que a mulher me come lá o fruto? Meu Deus do céu, era só não comer o fruto. Não parece simples? Parece. Mas sabe qual é a verdade, querido? Muitas vezes, hoje, antes de vir para o culto, você escolheu comer o fruto. Você escolheu pecar. E eu não estou aqui para te acusar, pelo amor de Deus, mas só para gerar uma reflexão, para que você entenda esse grande poder que está dentro de você, que é o poder da escolha, o poder da decisão. E nós fazemos uso, todos os dias, desse grande poder. E o Senhor está sempre nos dando cola, sempre nos orientando, escolhe porém a vida. Se bater no teu rosto, dá outra face. Ora pelo teu inimigo. Você sempre vai decidir o que fazer. Por mais que você fale assim, ó, pastor, mas eu não aguento, eu não consegui, eu não resisti. Foi uma escolha, querido. O Senhor não o julgaria se não fosse uma escolha. Agora o que acontece? O que é importante a gente entender? Há uma pesquisa que diz que uma das coisas mais cansativas para o cérebro é tomar decisões. Você sabe aquele dia que você teve que resolver um monte de problema, que você tinha que ficar decidindo as coisas, isso, aquilo. Não é assim. Na hora que você começa o dia decidindo as coisas, lá dá 3 horas, 4 horas, você já está em pânico, você fala, meu Deus, que canseira.
Pesquisadores dizem que isso é mais cansativo que o trabalho operacional, essas decisões que a gente tem que estar tomando. Por isso o seu cérebro começa a tomar algumas decisões, entre aspas, sozinho. Que não é sozinho, na verdade ele toma alguns rumos. Vou dar um exemplo para você. Quantos aqui tem carro? Glória a Deus. Quantos aqui sabem quantas vezes colocou na segunda marcha hoje? Quantos aqui sabem quantos sinaleiros você passou? Quantos sabem quantas lombadas você atravessou? Quantas vezes você reduziu para passar lombada? Ninguém sabe, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, para evitar essa canseira, ele cria caminhos neurais, que a gente chama, para tomar essas decisões. Porque você tomou essa decisão 1, 2, 3, 4 vezes, o que aconteceu? Teu cérebro entendeu, olha, a hora que a gente vê uma lombada, a gente reduz a velocidade. A hora que a gente vê o sinal verde, o sinal vermelho, a gente para. A hora que a gente vê o sinal amarelo, a gente acelera. Não acelera não, né, gente? Para, sinal amarelo, você para, né? Mas tudo isso porque na verdade o teu cérebro criou de uma maneira que meio que fica automático essas decisões. Isso é para facilitar. Isso é para você não terminar. Já pensou se você tivesse que acordar todo dia e decidir qual pé que eu coloco primeiro no chão, direito ou esquerdo? E agora, qual o próximo passo que eu dou? Que direção que eu vou? Coloco a pantufa ou não coloco a pantufa? Coloco o chinelo ou não coloco o chinelo? Tiro o cobertor ou não tiro o cobertor? Tomo café ou leite? Tomo chá ou isso? Já pensou se a sua vida fosse, todas as decisões fossem tomadas dessa maneira? Cara, ia chegar em 10 horas da manhã, você estava morto de cansado. Então o seu cérebro começa a acostumar com algumas decisões. É como se você programasse o seu cérebro para tomar algumas decisões, algumas escolhas. E até aí tudo bem. O problema é quando você tem escolhas ruins. Porque aí você começa a criar um hábito ruim. E aí está o problema. E aí para mudar isso, às vezes você fala assim, não pastor, mas eu não consigo. Não é, você consegue. Só que você vai ter que racionalizar, você vai ter que parar e falar assim, não, peraí. Não vou escolher o caminho de morte. Não vou fazer isso. Pastor, é tão automático, eu fico estressado, pego um cigarro. É tão automático, eu fico estressado, fumo um baseado. Mas é automático já, pastor, isso acontece já no automático. Você tem que tirar do automático. Porque cada vez que você faz isso, você está fazendo uma escolha. E uma escolha gera uma consequência. Então eu estou te falando aqui que você tem um grande poder em suas mãos, que é o poder de escolha, é o poder de decisão. Eva tinha uma escolha, ela podia ouvir a Deus ou ouvir a serpente, e quando ela resolveu desobedecer a Deus, ela obedeceu à serpente. E algumas pessoas me perguntam, principalmente adolescente, né? Eu trabalho com jovem adolescente, e eles perguntam bastante, mas por que Deus foi pôr essa árvore no meio desse jardim, gente? Era tão fácil de resolver isso. Porque se aquela árvore não tivesse lá, não existia o poder de escolha. A liberdade só existe quando você pode decidir. Mas infelizmente Eva decidiu por comer aquele fruto. Só que está na hora de parar de olhar para Eva e olhar para você. Porque todos os dias você está tomando algumas decisões. Todos os dias você está fazendo escolhas. Escolhas essas que podem te levar por um caminho de ruína. Querido, eu sou um cara super motivador, eu gosto de pregar mensagem para cima, eu sou assim. Mas se o Senhor trouxe isso, é porque alguém precisa ouvir isso aqui. E eu sou o primeiro. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas escolhas, porque se é um grande poder, eu tenho que ter uma grande responsabilidade. Já diria um grande um filme aí do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você precisa entender que cada escolha sua, cada decisão sua gera um impacto. E não é só um impacto para você. Sabe, tem muita gente que está passando por uma situação muito difícil por conta de suas escolhas. Só que sabe qual é o problema? Você está colocando a culpa no seu líder, você está colocando a culpa no sistema de governo, você está colocando a culpa nos políticos, você está colocando a culpa em tudo, menos olhando para a escolha que você fez ali atrás. E sabe qual é o problema disso? Quando você não analisa a escolha que você fez errado, você continua tomando escolhas erradas e vai continuar levando. E aí você vai passar a vida reclamando.
Nossa, mas o governo, nossa, mas a política, nossa, mas esse, nossa, mas meu pastor, nossa, mas meu líder. E você, bonitão? E você, bonitona? Qual o seu papel dentro desse processo? Que escolha que você fez errado? Amados, em nome de Jesus, eu não estou falando isso para gerar um peso no seu coração não, mas é para gerar uma reflexão, para você pensar um pouquinho a respeito das suas escolhas, para você analisar um pouquinho melhor. Escolhas mudam destino. Uma escolha errada pode mudar o seu destino, pode alterar a sua rota. Safira e Ananias, quem conhece a história de Safira e Ananias aqui? Ok, Safira e Ananias, vou relatar rapidinho aqui só para você entender. Você vai encontrar essa história lá em Atos, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, é Atos 5, você vai encontrar essa história. Safira e Ananias, o povo, a igreja primitiva, entrou numa vibe assim, vamos todo mundo ajudar todo mundo, e é o seguinte, eu vou vender as minhas propriedades e vou trazer aqui para a igreja, e a gente divide com quem não tem, vamos fazer uma parada massa. E começou a acontecer esse movimento, e a igreja primitiva começou a crescer, e todo mundo ajudando, e outro ajudando. Safira e Ananias venderam lá um terreno, vou contemporizar, né? Venderam lá um terreno, e chegaram na igreja, e falaram assim, não, nós vendemos aquele terreno. Sabe aquele terreno que a gente tinha lá, seu José? Sabe aquele terreno que a gente tinha lá? A gente vendeu, e aí a gente trouxe aqui a nossa oferta, ó, que benção. Eu vim na frente, depois veio a mulher aqui e tal, eu vim na frente então, mas aqui ó, vendemos, está aqui. Só que ele pegou parte do dinheiro. A Bíblia nos conta que esse cara caiu morto, e que a sua mulher também morreu. O destino deles mudou por conta dessa decisão errada, de em vez de falar a verdade, falar uma mentira. Não era pecado eles terem pegado parte do dinheiro, porque aquilo era voluntário. O pecado foi eles quererem se fazer por conta disso. Queridos, decisões mudam destinos. A história desses caras acabou aqui. Hoje nós conhecemos Safira e Ananias por conta dessa situação, porque eles decidiram, porque eles escolheram, ao invés da verdade, a mentira. Então escolhas mudam destino. Por isso você precisa entender o tamanho da responsabilidade que há dentro de você, que há dentro das suas escolhas. As escolhas não afetam só você. Suas escolhas, suas decisões, elas não afetam só você, elas afetam as pessoas à sua volta também. Nós temos uma história que ocorre lá em Jonas. Jonas está fugindo da vontade de Deus. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Pega um navio e vai. No meio do navio, no meio da viagem do navio, começa a vir uma grande tempestade. E todo mundo fala assim, o que está acontecendo? Os caras jogam as cargas, jogam tudo e tal. E aí chega um momento lá que os caras encontram com Jonas, e aí eles falam assim, Jonas, o que está acontecendo? E aí Jonas fala assim, cara, eu sou o problema. Me joga no mar, que na hora que vocês me jogarem no mar, acabou isso aí. Eu sou o problema, pode me jogar. Veja, a decisão de fugir da vontade de Deus foi de Jonas, mas o navio todo estava pagando por conta dessa decisão. Então às vezes quando a gente fala assim, minhas escolhas, minhas consequências, nem sempre, querido, nem sempre. Suas escolhas afetam seus filhos, suas escolhas afetam os seus pais, suas escolhas afetam às vezes as pessoas que estão caminhando com você. Olha a responsabilidade. Suas escolhas te aproximam ou te afastam de Deus. Essa situação que eu falei de aceitar Jesus ou não, Deus traz esse presente que é Jesus, a salvação, e Ele diz assim, se você aceitar, ou seja, você precisa estar de acordo, você precisa fazer de Deus, de Jesus o seu Senhor. Sua escolha, sua decisão. Os discípulos tiveram a escolha de seguir Jesus ou não. Jesus teve a escolha de seguir a vontade de Deus ou não. Essas decisões aproximaram eles de Deus, mas poderia ter afastado também. E as decisões que você tem tomado, tem te afastado ou te aproximado de Deus? Às vezes as pessoas vêm se aconselhar e eu sempre digo, isso vai te afastar ou te aproximar de Deus?
Existe alguma possibilidade dessa situação te afastar de Deus? Porque aí fica fácil decidir. Mas você precisa racionalizar, precisa pensar isso. Entender o poder que existe na sua escolha. Deus respeita a sua escolha. E tantos outros personagens, Bartimeu, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, essas pessoas decidiram recorrer a Jesus. Jesus estava passando e eles tinham uma opção: ou eles se levantavam e iam atrás da cura, ou eles iam até Jesus, ou não iam. E eles escolheram ir até Jesus. Isso mudou a história desses caras. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, escolheu seguir as orientações dele. Abraão, ao escutar Deus, ele escolheu ouvir a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. O Senhor falou para ele assim: ó, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei. E ele sai e vai. Quais têm sido as suas escolhas? Será que você tem deixado no automático as suas escolhas? Será que não é hora de racionalizar? Será que não é hora de pensar: isso me afasta ou me aproxima de Deus? Falar de Deus é fácil, falar da sua crença é fácil, ir no Facebook, no Instagram e postar: Deus é mais, Deus é poderoso, na crise Ele está comigo. É tudo lindo, maravilhoso, mas quando vem a crise, quando vem a situação, qual está sendo a sua atitude? Qual está sendo a sua escolha? É isso que de fato fala sobre a sua fé. Não é as suas palavras, mas as suas ações que definem como está a sua fé. Levante-se do seu lugar. Feche seus olhos um minuto. Quais têm sido as suas escolhas? Sabe, querido, Caim e Abel, a escolha de Caim foi a escolha errada. Noé, orientação para construir a arca, a escolha foi a certa. Moisés, quando decide se sair e seguir a direção de Deus, escolheu a certa. Sansão escolheu Dalila, errado. José escolheu a cadeia a ter que se corromper, escolheu certo. Mas qual é a escolha do Paulo que aqui está? Qual é a escolha do José? Qual é a escolha do Enzo? Qual é a escolha da Maria? Qual é a sua escolha? Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem escolhido? O que você tem decidido? Cada escolha é uma renúncia. Cada vez que você escolhe seguir um caminho, você precisa abandonar aquele caminho que fica para trás. Não dá para escolher ir para o caminho X e querer continuar no caminho Y. E se você escolhe andar com Jesus, então você tem que seguir as orientações dele. E talvez hoje a sua vida está como está porque você tem feito escolhas erradas. E por favor, não me entenda mal, eu não estou aqui simplesmente para te repreender. Mas você precisa analisar, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando assim: querido, está na hora de você começar a fazer as escolhas certas. Está na hora das suas escolhas corresponder à fé que você diz ter. Neemias escolheu continuar a obra quando Tobias e Sambalate o chamaram. Se Neemias tivesse escolhido aceitar a distração, teria morrido. Qual é a sua escolha nessa noite? Deus deu o seu Filho para que você tivesse salvação. Apocalipse 20:14, se eu não estou enganado, fala a respeito da segunda morte, a qual eu e você estávamos destinados. E se você tem medo da primeira morte, se você é o tipo de pessoa que está com medo de morrer, que é muito normal, porque às vezes é o desconhecido, você precisa ler sobre a segunda morte, porque a segunda morte é terrível, é eterna. Será lançado no lago de fogo, diz a Bíblia. Sabe, querido, não tem como eu passar pano para você nessa questão.
Todos nós estávamos destinados à segunda morte. Mas aí Deus olha para você com esse amor intenso que Ele tem pela sua vida. Ele olha para você e fala assim: olha lá o Tiago, olha lá o João, olha lá o Rodrigo, como eu amo ele. Quer saber de uma coisa? Eu vou mandar meu filho, e o meu filho vai pagar o preço de sangue pela vida dele. A única coisa que ele precisa fazer é aceitar esse sacrifício. Isso já aconteceu, e você tem a chance de se livrar da segunda morte. Tudo o que você precisa fazer é fazer a escolha certa, é escolher entregar a sua vida para Jesus, crer no seu coração e falar com a sua boca que Ele morreu e ressuscitou. E isso te dá acesso a algo que dinheiro algum pode comprar. Isso te dá acesso à vida eterna. E eu sei que é difícil, porque às vezes você não vivenciou isso. É difícil você imaginar isso, querido. Mas se você acha que é difícil a situação, todas essas mortes que estão acontecendo, e é difícil, mas nada disso se compara à morte eterna. Mas Deus já providenciou uma solução para você, e tudo que você precisa é fazer a escolha correta. Então, se hoje você entende que precisa fazer essa escolha, que você ainda não fez, que você não aceitou a Jesus, você está olhando para a sua vida e está pensando assim: meu Deus, eu escolhi tanta coisa errada, olha onde eu estou, olha o que eu estou vivenciando, tudo por conta de escolhas. Parabéns, você já está sendo autorresponsável, você já está olhando para a sua vida, você vai mudar a partir de agora, porque alguém não muda não entendendo que está errado. Se você acha que está certo, que é culpa do fulano, do ciclano, você nunca muda e vai continuar esse caminho. Mas se Deus te trouxe aqui até hoje, se Deus te trouxe aqui nesse momento, é porque Ele está te dando a oportunidade de mudar essa rota, de mudar essa história. A sua escolha vai mudar o seu destino, a sua decisão vai mudar o seu destino. Então decida hoje, meu irmão, aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vai mudar a sua história. Ele quer te pegar pela mão e te tirar desse vale de depressão. Ele quer te pegar pela mão e te tirar desse ambiente de ansiedade. Ele quer te curar. Mas você tem uma escolha a fazer. Assim como Bartimeu teve a escolha, o cego de Jericó, ele podia ficar quieto, ou então ele podia se movimentar, falar. Quando ele ouvia Jesus passando, qual é a sua escolha hoje? A sua escolha é olhar para tudo isso e falar: tudo isso é uma baboseira. Tudo bem, é a sua escolha. O próprio Deus respeita isso. Mas, irmão, se você quer tomar uma decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a fazer essa oração. Mais uma vez, com seus olhos fechados, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu escolho acreditar no seu amor, acreditar que tu és o Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou. Escolho acreditar que o Senhor tem o melhor para mim. Eu escolho entregar a minha vida em suas mãos. Até aqui eu tenho escolhido e escolhido errado. Mas a partir de agora eu quero entregar as minhas escolhas em suas mãos.
Escreve o meu nome no livro da vida, e me permita viver aquilo que vem do teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nessa noite, eu quero te dizer que essa foi a melhor escolha da sua vida. E se você está em nosso meio e escolheu aceitar Jesus como seu único e suficiente Deus, Filho de Deus, aquele que vai dirigir os seus passos, eu gostaria de pedir para você levantar a mão. Não quero te constranger, mas se você pode, levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que há festas nos céus por conta da sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Dá uma salva de palmas por esses irmãos que aceitaram Jesus. Parabéns pela sua decisão. É a melhor decisão que você tomou na sua vida. É a melhor decisão que você tomou na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Depois de uma decisão maravilhosa dessa, eu quero te apresentar algumas pessoas maravilhosas também, que são os meus irmãos aqui. Esses irmãos aqui vão te ajudar com essa decisão. Eu digo que você precisa andar com pessoas que estão indo para o mesmo lado que você. Não dá para você ir para Santa Catarina se você anda com o povo que está indo para São Paulo, saindo de Curitiba, né? Então você pode andar com pessoas que estão andando no mesmo destino que você. E para isso você pode contar com essas pessoas aqui e com aquelas pessoas ali naquela sala. No final do culto você vai passar ali naquela salinha, uma salinha top que eles prepararam para você. Tem um cafezinho, tem um presentinho para você. Vai lá, deixa seu nome, deixa seu telefone, e a gente vai te ajudar com esse processo, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Obrigado. Sabe, queridos, a Bíblia nos conta de Neemias. Eu já estou finalizando a história de Neemias. Neemias tem que reconstruir os muros de Jerusalém. Depois você pode estudar um pouquinho mais, mas o fato é que ele ia reconstruir os muros. E aí se levanta o inimigo, Tobias e Sambalate, e eles chamam Neemias, porque eles querem matá-lo. Eles querem tirar daquele foco, eles querem tirar ele daquele processo de reconstrução. Neemias escolhe não aceitar essa distração. Talvez em algum momento da sua vida você aceitou essa distração. Satanás veio com as coisas do mundo e te distraiu, e te fez você perder o foco e começar a fazer escolhas erradas. E para você que aceitou Jesus também, entenda uma coisa: você começa um processo de construção. Então Satanás vai vir, vai enviar os seus para tentar te tirar do foco, para tentar te distrair. Aquela namorada que nunca te ligava vai começar a te ligar. Aquele amigo que fumava baseado com você no tempo do colégio, de repente aparece. Você vai ter uma escolha a fazer, porque não é só fazer a escolha, mas manter essa escolha, manter essa decisão. Você precisa decidir. Suas escolhas definem o seu destino. E o Senhor diz para você: eu coloco diante de você caminho de morte e caminho de vida. Mas posso te falar uma coisa: escolhe, porém, a vida. Querido, eu quero orar especificamente para você que entende que essa palavra foi para você. Para você que de repente estava fazendo escolhas erradas, mas que essa ministração tocou o seu coração, e a partir de hoje você quer começar a tomar escolhas, decisões que te aproximem de Deus. Talvez você esteja distraído. Talvez Tobias e Sambalate tenham te confundido, e você parou a sua construção para ir dar voz para o inimigo. Em nome de Jesus, chegou o tempo de mudar essa história. Então eu quero te convidar
dados os devidos cuidados, se você se encontra nessa posição, se o Senhor falou com o seu coração, e fica tranquilo, eu sou super resolvido, você não precisa vir para frente para me agradar, obviamente, mas se você entende que o Senhor falou com você, que essa mensagem foi com você, eu quero te convidar para vir até aqui à frente, rapidamente. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu quero orar por você que fez a escolha de vir até aqui à frente. Eu quero orar por você que resolveu, que vai parar de escolher as coisas do mundo. Eu quero orar por você que sai da posição que você estava para tomar uma outra posição. Quando você faz isso, você está mandando um recado. Você está mandando um recado espiritual, você está mandando um recado físico para você mesmo. Você está dizendo assim: eu estava numa posição, mas agora eu quero ir para outra. Agora eu quero escolher Deus. Eu quero escolher Deus. Chega de escolher as minhas vontades. Chega de escolher os meus desejos. Eu escolho Deus. Queirababassou. Sabe, queridos, Satanás há muito tem te aprisionado diante dessas escolhas, mas hoje, em nome de Jesus, essas algemas caem por terra. Reba, chore, canta, labás. Tudo aquilo que te prendia em escolhas erradas está caindo por terra agora, nesse momento, no mundo espiritual, em nome de Jesus. Toda escolha que vinha da parte do inimigo cai por terra, e agora você escolhe Deus. Você escolhe Deus. Você escolhe ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Você que se posicionou, você que está em casa, está se posicionando diante dessa palavra. Você que olhou para suas escolhas do passado e diz: essas minhas escolhas me levaram para longe de Deus, mas hoje eu tomo a decisão de voltar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida decisões assertivas, decisões que te levam para perto de Deus. E quando o pecado vier te tentar, e quando Satanás vier te tentar, você vai olhar e vai dizer: eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Feche seus olhos, canta
Cante essa música se você pode, com tudo, com toda a sua voz. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Nessa noite você fez uma escolha. Nessa noite você fez uma escolha. Você escolhe Deus. E eu queria te dizer, querido, que saindo daqui vai ficar tudo tranquilo. E agora suas escolhas vão ser automáticas. Toda vez que o inimigo vier te tentar, você vai escolher Deus. Mas a verdade é que não é assim. A verdade é que esse poder da decisão continua com você. O Senhor deixa isso com você. Então você precisa sair daqui escolhendo Deus. Não é só aqui dentro, mas é na sua casa, é no seu trabalho. É a hora que a tentação chega até você. É a hora que vem aquela vontade de fazer uma coisa errada. É a hora que a tentação chega. É nesse momento que você precisa escolher Deus. É aí que o jogo acontece. O que nós estamos tendo aqui é uma espécie de reunião do treinador com os jogadores. Então o treinador diz para você: ei, resista, resista, escolha Deus, escolha Deus, escolha os caminhos do Senhor, escolha aquilo que te leva para perto de Deus. Não desista, resista, em nome de Jesus, resista, 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 em nome de Jesus. A tentação não é mais forte que o teu Deus. Mas a verdade é que na segunda-feira não vai ter fundo musical. A verdade é que na quinta-feira, na sexta-feira não vai ter o pastor falando no microfone. É aí que o jogo acontece. É aí que você precisa lembrar e falar assim: não, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Tentação, eu não te aceito, eu não te aceito na minha vida. Eu escolho Deus. É lá fora que esse jogo acontece. É lá fora que você precisa se levantar bravamente e dizer: eu escolho Deus. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida momentos de escolhas acertadas. Acabou o tempo em que você escolhia a morte. Acabou o tempo em que você fazia escolhas erradas. Esse grande poder da decisão sobre a sua vida agora vai te levar para os caminhos do Senhor. É a sua decisão. Eu queria finalizar, fica aqui na frente ainda, eu queria finalizar. Mas eu gostaria de dizer para você que está aqui na frente especificamente, ou que de repente está aí, falou: não vou lá, mas eu estou dentro desse grupo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, para você que está em casa também. O jogo é bruto. Satanás vem com tudo para cima. Então mais uma vez eu vou te repetir: aquela menina que tinha sumido da sua vida vai voltar a aparecer. Aquele cara que judiou de você, que te sacaneou um monte, que você sofreu um monte, vai querer voltar. Aquele amigo que te levava para as baladas, aquela amiga que te leva para caminhos ruins, vai aparecer novamente. E aí é a hora de você tomar mais uma decisão. Aí é a hora de mostrar que você escolhe Deus. Sua decisão, sua escolha afeta a vida de pessoas. Sabe por quê? Porque há algo especial dentro de você. O Senhor te fez por um motivo. Segundo a minha fé, segundo aquilo que eu acredito, segundo a palavra do Senhor, Deus depositou em você algo especial. Deus colocou dentro de você algo especial, sabe, para fazer a diferença no lugar que você vai estar.
seja na economia, nos negócios, seja no entretenimento, seja na política, seja onde for que o Senhor te plante, tem algo especial dentro de você, que vai impactar a vida de outras pessoas. E entenda uma coisa, eu não estou colocando você no centro não, mas eu estou falando o seguinte: o meu Deus não faz nada mais ou menos. Ele é excelente e colocou algo especial dentro de você. Mas enquanto você estiver fazendo escolhas erradas, você vai se distanciar desse propósito. Pessoas deixarão de conhecer o reino dos céus, porque você não está cumprindo o seu chamado. Pessoas deixarão de ser curadas, porque você não está lá. E você precisa estar. Por isso o Senhor te chama para fazer novas e boas escolhas. Então, em nome de Jesus, querido, a hora que for embora daqui, vai entendendo a responsabilidade que está em você. O Senhor vai cobrar. Esse talento que Ele colocou em você, não é para você ter um carro, ter uma casa. É bom tudo isso? É bom, glória a Deus, tomara que você tenha. Mas entenda uma coisa: o talento que Deus colocou em você é para impactar pessoas. Pessoas conhecerão o reino de Deus através da sua vida. E o trabalho de Satanás é impedir isso. E para ele impedir isso, ele sempre vai chegar para você como chegou para Eva, com uma conversinha mole. E se você der moral para a serpente, você vai acabar comendo o fruto. Então vamos combinar o seguinte: quando a serpente chegar, quando a tentação chegar, escolha não conversar com ela. Escolha dizer assim: fala com a minha mão aqui, porque eu escolho Deus. Em nome de Jesus. Queria fazer uma oração com você para finalizar. Uma oração que a gente sempre faz aqui, que é a oração do Pai Nosso. E quem me conhece sabe que eu falo assim: vamos fazer um Pai Nosso de time mesmo, sabe? Porque o jogo é lá fora. Então é tipo time assim, que ora: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Escolha, escolha, se posicione. O Senhor te chama para esse posicionamento. Há muito tempo atrás, eu morava junto com a minha esposa, ainda não era casado. E um amigo meu, numa madrugada, falou assim: Fabrício, Deus está pedindo para você se posicionar. E eu saí daquela conversa pensando: eu preciso me posicionar. Cheguei em minha casa e falei para minha esposa: a gente vai casar. Minha esposa falou: nós não temos dinheiro. Eu falei: disso eu já sei. Mas a novidade é que a gente vai casar. Mas Fabrício do céu, nós temos R$300. Também já sei. Aliás, nós não temos 300, temos 280, porque eu já gastei 20. Brincadeiras à parte, eu casei com R$300, querido. Lógico que faz tempo, mas mesmo assim era muito pouco. Paguei 150 no cartório, 150, eu comprei uma carninha para fazer com mais 9 amigos. Mas eu me posicionei. E falando com o Espírito Santo, um dia antes de me casar, o Espírito Santo vinha falar comigo e eu falava assim: não quero falar com você. Parece loucura isso. Nem vou te contar tudo para não te escandalizar. Mas o Espírito Santo vinha falar comigo e eu falava assim: eu não quero falar com você. Não quero falar, não quero falar. E ele: fala, o que você quer falar? Fala. E eu falei assim: cara, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu vou casar com 300 pila? Não é nem 300, é 150 agora, porque eu já gastei 150 no cartório. E aí eu tive uma visão. E nessa visão, eu vi uma festa bonita, com uma escada de caracol, e as pessoas descendo, a noiva descendo, toda bonita. E não tem nada contra isso, entenda bem, esse foi o meu processo, tá? E aí eu falei: é isso que eu estou falando, Espírito Santo, eu quero esse negócio aí, rapaz. E aí tinha uma casa no meio do lugar onde eu estava visualizando isso. Daquela casa para lá eu vi essa mesma moça apanhando do marido, chorando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: não é isso que importa. Não é o dinheiro, não é a festa, não é o glamour, porque tudo isso é passageiro. Mas você não tem ideia da importância que está tendo esse posicionamento seu. Você não tem ideia do quanto eu estou feliz. Deu uma gargalhada, deu um sorriso que me alegrou, com uma paz que eu não consigo explicar. E se você falar para mim assim: Fabrício, eu te dou o casamento no castelo na França, a única coisa que você precisa fazer é retirar da sua memória o teu casamento. Esquece o teu casamento.
e aí eu vou te levar para a França e você vai casar lá de novo, com tudo lindo, maravilhoso. Eu vou falar, fica com o seu castelo, ou fica com a França, fica com todo o dinheiro, porque eu não troco a experiência do meu casamento. Sabe por quê? Porque eu sentia Jesus ali naquele lugar. Eu senti o Espírito Santo de uma maneira como eu nunca tinha sentido naquele lugar. Sabe por quê? Porque eu escolhi ouvi-lo, eu escolhi me posicionar. E talvez Deus esteja pedindo para você aqui nessa noite, porque eu já tinha terminado a pregação, eu estava indo para o Pai Nosso, mas se o Senhor me levou a fazer isso, é porque alguém aqui precisa se posicionar, e o Senhor está reforçando isso para você. É hora de tomar posição, faça a sua escolha. Eis que coloco diante de ti caminho de vida e de morte. Escolhe, porém, a vida. Não se prenda ao que as pessoas veem. Não se prenda. Ah, pastor, mas você não ficou chateado? Não, não fiquei. E tive muitos amigos que tiveram milagres no casamento, e tiveram as melhores festas, e glória a Deus, eu estava lá festejando com eles. Mas o meu processo foi assim, porque o Senhor me deixou 2 caminhos e pediu para mim fazer uma escolha, e eu escolhi me posicionar, e hoje eu vivo os sonhos de Deus para minha vida. Estou casado há 17 anos, tenho 3 filhas lindas, mais uma a caminho, e tenho a certeza que estou na direção e na vontade, no centro da vontade de Deus. O que pode ser mais precioso que isso, querido? Nenhuma casa, nenhum carro pode se comparar a isso. Então você pode fazer uma escolha: ou você se posiciona diante da vontade de Deus, ou vai correr atrás daquilo que os seus amigos acham importante, daquilo que você de repente pode estar achando que é importante. Mas se o Senhor Jesus é definitivamente o seu Senhor, você vai se posicionar e você vai escolher segundo a vontade dEle. Há algo especial dentro de você que precisa aflorar. Só que enquanto você estiver escolhendo, fazendo escolhas erradas, isso não vai acontecer. E pessoas estão sendo impactadas por você não tomar essa decisão. Mas eu tenho certeza que hoje, quando você toma essa posição, ou mesmo você sentado na sua cadeira aí, quando toma essa palavra para você no seu espírito, sai daqui em nome de Jesus, com o Espírito Santo caminhando com você e dizendo para você: escolhe o certo, escolhe se posicionar. Eu tenho certeza que a tua vida muda a partir desse momento. São escolhas diárias que mudam o seu destino. Vamos orar? Ora com gosto, ora com alguém que se posicionou, ora diante do Senhor como alguém que tomou posição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Dá uma salva de palmas aí. Levanta sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo te ajude com as próximas decisões da sua vida, com as escolhas que vão mudar o seu destino. Em nome de Jesus, vão em paz e em segurança. A gente ama vocês. Deus abençoe. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida